Um pastor foi preso em Nova Iguaçu por estupro de vulnerável. Ai, difícil de falar isso. É uma menina de 12 anos, denunciou que era abusada por ele desde quando ela tinha 5 anos. E a vítima é neta da esposa desse pastor. Vamos falar com a Ana Beatriz Lourenço, porque quando a gente olha, né, o caso como um todo, a vítima contou, inclusive, que a avó dela sabia desses abusos, né, Ana? Imagina que tristeza, Silvana. É um caso realmente revoltante. Essa menina foi violentada dentro de casa, né, praticamente por 7 anos, né? Durante 7 anos que ela foi estuprada aí pelo marido da avó dela. Segundo as investigações, hoje em dia ela tem 12 anos, mas o crime começou quando ela tinha apenas 5 anos de idade. E o preso, né, é o avô, né, o marido da avó dela, o Evanir da Silva Esteves, de 47 anos. Ele foi preso ontem de manhã, acusado aí de estupro de vulnerável. A gente tem umas imagens desse homem algemado, né, sendo levado para a delegacia. Segundo as investigações, ele é pastor da igreja Ministério Profético Vida e Unção. Ele é casado com a avó da menina, mas ele não é avô da vítima. Desde pequena, a menina ficava com esse casal porque a mãe precisava trabalhar e aí eram eles que cuidavam dela. E a prima que percebeu um comportamento estranho, né? Porque essa vítima, né, essa adolescente, ela tentou se matar 2 vezes e aí a prima começou a desconfiar do que estava acontecendo com ela. E foi aí que essa história veio à tona. Ela contou o que acontecia na casa, né, desse homem, contou o que aconteceu e foi a prima que levou esse caso para a delegacia da mulher lá de Nova Iguaçu. Esse homem foi preso ontem de manhã, então, e vai responder por esse crime. A menina foi acompanhada de uma psicóloga, ela foi até a delegacia da mulher ontem, prestou depoimento, explicou para a delegada tudo o que aconteceu. Algumas testemunhas também comentaram sobre o comportamento estranho desse homem, disseram até que ele tinha um ciúme excessivo da criança e que ele agia de uma maneira muito estranha, né? As pessoas já estavam desconfiadas da forma dele de agir e de como ele se aproveitava dessa menina, né? Nós conversamos com a delegada responsável por esse caso, vamos ouvir o que ela falou. E ele se aproveitou disso, dessa carência emocional da criança, para começar alisando, começar devagar, né? Alisando, a criança não entendia porque tinha 5 anos. Aí quando ela começou a fazer 7 anos, ele começou a aumentar os abusos. O autor, ele tem um poder extraordinário. Inclusive, é um homem que tem o dom da palavra, né? É um pastor. O medo dela é que ele abusasse de outras meninas da família. Isso aí ela fala muito. Fiquei com medo que ele abusasse da tal menina. Fiquei com medo que ele abusasse da outra. Ela não querendo que acontecesse com outras meninas o que aconteceu com ela. Nós conversamos também com a prima da vítima, foi essa moça que foi até a delegacia para denunciar esse homem. Ela disse que algumas pessoas da família sabiam desse crime, inclusive a avó da vítima, só que essas pessoas nunca fizeram nada para defender essa criança. Vamos ouvir o que a prima contou. Fui na casa dela e conversei com ela sem a presença de outra pessoa. E ela me falou que tinha sido abusada pelo avô-drasto e a perseguia por diversas vezes, que a avó já tinha visto ele em cima dela, inclusive, e não tinha feito nada. Coagiam a menina a não dizer pra ninguém, a não falar pra ninguém, porque se soubessem, iam destruir a igreja da avó dela. Nós também conversamos com o pai da vítima. Ele contou que está separado da mãe da menina e disse que acredita que a filha dele sofreu, né? Aguentou tudo isso por medo da situação, por medo desse homem. Vamos ouvir o que o pai da vítima contou. Ela não contou porque ela já tinha tido uma desconfiança dos próprios parentes que ela já tinha contado. Ela ficava comigo aos fins de semana, quando eu entregava na porta lá, o semblante dela caía. Começou os problemas na escola. Ela, que é uma pessoa muito do bem, começou a estar agressiva. A infância e a adolescência dela foi trocada por uma vida adulta, por uma violência. O pastor negou todas as acusações na delegacia, disse que não praticou nada disso, né? Mas a gente ressalta aí o papel importante dessa prima, né? Da prima da vítima, que teve coragem de denunciar, mesmo sendo da família, ela denunciou, não se calou quando ela soube desses abusos. E que história triste, né, Silvana e Ana Paula? Não, triste e muito revoltante, porque você vê que a preocupação deles era
com a imagem da igreja. O que vão pensar se isso vier à tona? O que vão pensar é com a cabeça dessa menina. Imagina o trauma que ela vai carregar anos e anos sendo abusada pelo, como ela chama de avodrasto, né? Porque, na verdade, ele não era avô dela, ele era marido da avó dela, que, segundo ela, sabia dos abusos. E olha, que iniciativa corajosa dessa prima, né, que foi até a delegacia, denunciou, atitude corretíssima, porque certamente a vítima não teria essa coragem. Uma criança, Silvana, ela era que estava coagida. com medo, coagida. E é importante a gente reforçar essa decisão da prima de procurar uma delegacia, de conversar com a criança, porque muitas vezes, nessas condições, a pessoa ali no círculo familiar, ali mais próximo dela, né, como era no caso dessa menina ali, a avó e esse avodrasto, eles, claro que eles nunca iriam procurar a polícia, uma pessoa de fora, mais uma vez, é que teve ali, fez o acolhimento, ouviu aquela criança e tomou a atitude correta. Então, talvez você que seja vizinho, amigo, um parente mais distante, presta atenção nos sinais que a criança está dando. Toda criança, às vezes, ela não verbaliza totalmente, mas qualquer comportamento que mostre um sinal diferente pode chamar a atenção ali e a pessoa prestar, né, um pouquinho mais, ter mais cuidado com esses sinais que as crianças mostram através da atitude. Fundamental essa atitude aí da prima que realmente denunciou. Queria poder dar um abraço nessa menina, né? Porque ela precisa de muito acolhimento agora, muito difícil que ela passou ao longo desses 7 anos aí sendo abusada pelo avodrasto, como ela chama, né?